Vamos, então, buscando acalmar o nosso coração, sentindo brotar dentro dele uma paz indescritível. Vamos sentindo a aproximação dos nossos mentores espirituais, os mentores do Pingo de Luz, que inspiram toda esta paz e essa tranquilidade. Nós vamos relaxando o nosso corpo, nos esquecendo de tudo aquilo que prendeu a nossa atenção no dia de hoje e elevando os nossos pensamentos ao alto. Nós vamos pedindo aos guardiões que entrem no nosso lar, para que eles possam fazer uma completa limpeza energética, queimando formas de pensamento, energias negativas, miasmas, transformando o ambiente do nosso lar, tornando-o harmonioso e iluminado. Eles também vão aplicando em cada um de nós um passe de harmonização e limpeza, e também eliminam energias mais densas que possamos ter capturado dos ambientes onde estivermos, ou atraídos para nós através dos nossos pensamentos menos elevados. Sentindo o ambiente tranquilo, nós vamos sentindo a presença dos veludos que preparam uma proteção energética no nosso lar, impedindo que espíritos menos esclarecidos na luz venham a perturbar o encontro desta noite. Esta proteção permite que estejamos ligados aos mentores do Pingo de Luz e sintonizados com os ensinamentos que traremos uns para os outros nesta noite. E sentindo toda essa proteção, nós nos confraternizamos com o nosso espírito protetor, com os mentores do Pingo de Luz, com os mentores da nossa família, e vamos formando uma grande caravana e nos dirigimos até Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, mentalizando esta irmã. Percebemos que ela se aproxima de nós e nos dá um abraço carinhoso, nos acolhe em seu peito e nos envolve com todo o seu amor e nos deixa ainda mais leves. Esta paz transbordando no nosso coração, esta luz intensa, mas suave, a nos envolver. Nós vamos de encontro com Jesus. E ao Mestre, nós somos gratos pelos ensinamentos que Ele nos trouxe. Somos gratos pelos exemplos que nos guiam nos dias de hoje. Pedimos ao Mestre que aceite a nossa gratidão
e nos encaminha até o nosso Pai. E à frente de Deus, nós vamos nos colocando humildemente, agradecidos pela presente encarnação, agradecidos pelas oportunidades que temos nesta vida, agradecidos por tudo que somos e por tudo que temos. Pedimos ao Pai que ilumine nossos caminhos, que ilumine nossos pensamentos, para que possamos compreender os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática na nossa vida. Pedimos ao Pai que aceite a nossa prece e nos liga fortemente a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre. Que assim seja. E sentindo o amor a nos envolver, os nossos pensamentos elevados, nós vamos iniciando o nosso encontro de acolhimento de amor desta noite. Que possamos compreender todos os conceitos que serão abordados e buscar colocar aqueles que julgamos necessários na nossa vida. Graças a Deus. Muito bem. Todos leram o texto? Sim. Ana Dutra, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, onde que a gente posta lá os textos, os vídeos, as comunicações do Pingo de Luz? Se não tiver, depois você me avisa que eu passo para você o link. Tá bom? Então, eu não coloquei ela no grupo, mas eu passei para ela no texto. Ah, é? Tá bom. Tá bom. Tá legal. Então vamos lá. Como o texto de hoje ele fala 70 vezes 7. Fala de uma coisa que para nós é fácil, né? Fazer. Perdoar do fundo do coração. Um dia vai ser fácil. Vou ler o resumo do capítulo, tá bom? Para aqueles que não puderam ler, acompanhar o que a gente tem para falar aqui. O capítulo aborda o perdão não como uma imposição teológica ou sinal de fraqueza, mas como uma necessidade terapêutica e de autopreservação. O autor enfatiza que as contrariedades, críticas e decepções são inevitáveis na experiência humana. Diante disso, o revide ou a cristalização da mágoa funciona como um veneno que adoece a alma e o corpo físico, podendo culminar em processos cirúrgicos ou somatizações graves. José Carlos de Luca demonstra que o perdão é uma via de mão dupla com as leis divinas. Para receber a misericórdia, é preciso oferecê-la. Por fim, o texto convida à desconstrução do orgulho, que é o apego à nossa própria importância, e propõe o exercício diário do perdão nas pequenas coisas, especialmente no ambiente familiar, como o único caminho legítimo para a libertação espiritual e a saúde integral. Baseado aqui nesse texto, né, eu vou fazer uma pergunta de ordem geral só para a gente direcionar os nossos pensamentos. Se a nossa mente
e as nossas emoções pudessem falar diretamente através das nossas dores físicas ou do nosso cansaço atual, qual é o peso ou a mágoa que o nosso corpo está nos pedindo para soltar no dia de hoje? Fica na mente isso daí. Vamos lá. Perguntas, perguntas e perguntas. O autor nos lembra que passar por críticas, injúrias e decepções faz parte da nossa jornada na Terra. Muitas vezes adoecemos emocionalmente porque criamos a expectativa de que o mundo e as pessoas ao nosso redor deveriam agir exatamente como nós queremos, esquecendo-nos de que cada um caminha no seu próprio ritmo de evolução. Como você percebe que as suas expectativas em relação ao comportamento dos outros têm afetado a sua paz interior e o seu bem-estar físico? A Solange se segura. Fala, Solange. Fala. Boa noite. Boa noite. A gente é muito diferente aqui em casa, né? Meu marido. E eu hoje tinha que sair, eu falei para ele assim: você quer ir comigo? Meu problema é sempre na direção. Não tem como. Se eu convidar ele para sair comigo, não tem como. Você que sabe, se você quiser que eu vou. Eu falei: então vamos. Aí ele ia sentar no passageiro e falei assim: pode dirigir. Eu faço esse esforço comigo mesmo, mas eu não consigo. Ali começa o problema. Não tem como, não tem como, não tem como. E assim, a gente foi subir o Morro da Nova Sintra, é 40, ele estava 28. Eu falei: meu Deus, mas 28? Por que 28? 28, o carro nem anda. Mas aqui não pode andar muito, o carro da frente não está andando, aí você fica. Eu estou trabalhando, eu não estou passeando, entendeu? Então, assim, meu tempo não rende. Mas eu queria tirar ele de casa para ele poder sair, né? E interagir fora, né? Porque ele fica muito dentro de casa, mas é assim, é assim. Aí depois fica com bico, eu fico com bico, mas aí é aquelas pequenas coisas que a gente tem que superar, né? Porque se a gente for deixar nessas pequenas coisas, aí pronto, aí muda o assunto, daqui a pouco a gente começa a conversar, mas tem um estresse os pequenos do dia a dia, né? E a gente, se eu fico pensando, se a gente for levar ferro e fogo, não passa, a relação não vinga, né? Então a gente não pode ficar toda hora querendo cobrar a perfeição, porque não existe, né? Mas o texto ele fala de perdão, né? O que acontece muito, eu vejo dessa forma, tá? E aí, por favor, vocês coloquem a opinião de vocês também. O que acontece muito é que é muito mais fácil a gente esquecer o que aconteceu, né? Ou, né, deixar para lá, do que a gente trabalhar o nosso sentimento para perdoar. Muitas vezes a gente não perdoa, a gente deixa para lá. Mas aquilo fica dentro da gente, sabe? Fica dentro da gente como se fosse uma gota de água dentro de um copo. Aí você vai pondo gotas de água e gotas de água e gotas de água, um dia o copo transborda. Por quê? Porque no final das contas a gente não perdoa realmente. O que a gente faz é tentar colocar uma pedra em cima e falar assim, deixa para lá, né? E como a gente não perdoa realmente, e eu não estou falando da Solange, estou falando de uma maneira geral, incluindo a mim também. Né? Como a gente não perdoa realmente, aquilo fica lá esperando o momento certo, o gatilho certo para explodir. Por quê? Porque a gente não resolveu aquilo. Né? O que eu acho é que ainda nós não somos maduros o suficiente
para poder perdoar da forma como deveria, né? A gente finge que perdoa, mas na realidade a gente coloca a pedra em cima. Quando a gente se lembra do fato, a gente sempre lembra com aquele pesar. Significa que aquilo afeta a gente não perdoou realmente. Então, eu acho que o perdão é uma coisa que a gente tem que buscar sempre, buscar conquistar isso, né? Mas a gente precisa se perdoar, né? Quando a gente perceber que não consegue ter aquele perdão sincero e total, né? Diz o ditado que quem perdoa esquece. Na verdade, quem esquece é a pessoa que tem amnésia, né? Porque a gente não esquece. O que a gente Eu tem que estava fazer pensando sobre isso agora, que a gente já conversou em outras oportunidades sobre é, isso, né? A gente é, esquece momentaneamente, mas está lá. A gente tá lá. não vai esquecer sempre, porque a gente não tem essa amnésia, a gente A passa gente por só cima. colocou dentro da gavetinha, né? Só pôs a pedra em É, cima, né? só colocou na gaveta. A hora que dá um terremoto, as pedras rolam, tudo aparece de É, novo. é isso mesmo. Então, o que a gente precisa é buscar realmente o perdão, exercitar o perdão. O que significa isso? É a gente trabalhar, perdoar realmente, sabendo que a gente não vai conseguir. Mas é o exercício que vai fazer com que a cada vez a gente fique mais próximo do perdão verdadeiro, né? Então, você ia falar alguma coisa também, você até abriu o microfone. Não, é justamente isso. A gente não esquece, a gente guarda ali na gavetinha, fica lá. Aí, em alguma oportunidade, você tira da gavetinha e joga todos os bilhetes na mesa, né? Isso aí, é isso. Porque foi exatamente o que você falou, Sérgio, eu concordo completamente. A gente vai deixando para lá, mas é difícil encarar, né, e perdoar, porque ou a gente se sente fragilizado por um momento, ou a gente se acha que está com a razão e não quer dar o braço a torcer, ou N motivos, né? Principalmente o que envolve orgulho, né? Uhum. E a gente vai fazendo exatamente isso. A gente, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. E nesse deixa para lá, o negócio não é resolvido e a gente também vai somatizando, somatizando até ir aparecendo as doenças, né? Até aparecer as doenças, é isso aí. E você estava falando, me veio um pensamento aqui, né? Do porquê que a gente não perdoa, é porque na realidade a gente não aceita as pessoas como elas são. Porque se a gente aceitasse, se a gente É, via ela fazendo alguma coisa, você, puxa, ela é assim mesmo, eu vou é. relevar. Mas a gente não aceita porque a Nós, gente quer nós moldar as não, pessoas como a gente quer, né? isso, nós não nos sentiríamos ofendidos e não haveria necessidade do perdão, É isso aí, é isso aí. né? Então a gente acaba chegando à conclusão de que perdão é uma coisa que a gente vai conquistar, mas é uma coisa que a gente vai perder. Porque a hora que a gente for evoluído o suficiente, a gente não vai se ofender para ter que perdoar alguém. Não se ofende mais. Era o que acontecia com Jesus, né? Ele não se É sentia. Por isso que ofendido. ele sabia que foi traído, sabia que foi negado, mas ele entendia a falha humana, né? Entendia o estágio de cada um daqueles que o seguiam e entendia a capacidade que cada um tinha de É. realizar ou não realizar. E no momento derradeiro ainda ele fala, né? Perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então ele não tinha isso na mente, ele tinha isso no coração, no espírito. Ele sabia, né?
das potencialidades de tudo. E nós também sabemos que todos são falhos, inclusive nós, né? Mas a gente não Sim. aceita a falha. A gente não aceita a falha dos outros com relação a nós. E aí a necessidade do perdão. Mas o perdão precisa da aceitação. Então a gente descobriu hoje que a gente nem perdoa e nem aceita as pessoas como são, né? A gente releva, né? Muito bom. O Espiritismo nos ensina que a nossa alma reflete diretamente na nossa saúde do nosso corpo físico. Quando retemos mágoas prolongadas por situações do passado ou por injustiças que sofremos, esses sentimentos geram bloqueios energéticos que se convertem em dores, tensões e desequilíbrios da nossa saúde. Olhando para o meu momento atual, quais sinais o seu corpo físico tem dado de que há sentimentos antigos ou insatisfações que precisam ser digeridos e liberados por vocês? Então, o que a gente está falando não é aquilo que aconteceu hoje, é aquilo que vem acontecendo já há muito tempo e que de alguma forma está refletindo no nosso corpo físico. Sabe aquelas dores sem explicação, sabe? Aquele estado de depressão às vezes. Então, como é? Quais são os sinais que o seu corpo físico tem dado? Não sei. Não? Sabe, Sérgio, Passou as duas. eu, Oi, fala. teve uma oportunidade em que o médico, o endócrino, me solicitou o ultrassom da tireoide. E eu fui fazer o exame e eu comentei com o médico que fez o exame. Eu falei, doutor, que coisa, olha, na minha família, assim, por lado da minha mãe, do lado do meu pai, eu não conheço ninguém, nenhuma tia, primas, primos, enfim, que tem esse problema. Minha mãe não tem esse problema. Isso é hereditário? O que que é isso? Aí ele olhou para minha cara, ele sorriu e falou assim: Você tem engolido muito sapo? Aí eu olhei para a cara dele. Aí ele falou: Não precisa responder, você só pensa. É, então também é isso, né? Com certeza. E Com certeza. depois dessa dica e de tudo que a gente vai aprendendo, das doenças psicossomáticas e tudo mais, eu, sinceramente, eu tenho assim, certeza absoluta que eu desenvolvi essa, essa disfunção da tireoide por coisas que eu deveria falar e não falo. Mas se a gente pensasse naquilo que a gente acabou de dizer agora, né? Falar sobre o perdão e sobre a aceitação, né? Engolir sapo significa que não aceita, né? Todo Sim, mundo, não estou falando de você, porque todo mundo engole sapo aqui. Quem não engole sapo é só desligar a câmera agora. Todo mundo engole sapo. Todo sim, mundo engole sapo. Então, não engolir sapo é não aceitar. Porque se a gente aceitasse, a gente não engolia sapo. Não é que não eu ia falar, engoliria sapo. responder, eu não ia engolir É. sapo. Então, novamente, a gente volta a trabalhar a aceitação, né? E o perdão da Aceitaria, pessoa que está colocando o sapo no meio da nossa garganta seria o perdão dessa pessoa, né? sim, Você concorda comigo? e aceitar a pessoa do jeito que ela é, entender que ela não consegue ser do jeito que a gente gostaria, né? Aceitar a pessoa ou aceitar a situação, né? Ou aceitar a situação, sim. Porque nem sempre a pessoa, às vezes, ali é simplesmente uma ferramenta do sistema, né? Então, por exemplo, Isso. você liga para reclamar de algum produto que você comprou. A pessoa ela não vai fazer nada diferente do que está no sistema dela. Sim, E aí ela passa para a gente aquilo, e a gente focaliza na pessoa e não no sistema, né? E xinga a coitadinha da pessoa que está lá, né? Ganhando o dinheirinho dela.
Então, às vezes é a situação, é o processo, é tudo isso que faz a gente engolir sapo, né? Mas legal, muito bom. Ô, Solange, você fez a bola na sua cabeça que não, tal. Eu vou perguntar só um negócio, você não precisa responder. Passou a dor nas suas costas? Não precisa responder, não. Nas minhas costas? Passou, hoje eu É. fui fazer massagem. Passou, fazer massagem, ótima. Tá Moza, tudo bem. mas ó, eu vou falar para você. A massagem é que nem passe. Se você não mudar aquilo que está gerando a dor, pode tomar passe a vida inteira que vai voltar, viu? A minha coluna tem tantos problemas nela, da D Então, até a cervical. L, D, vixe, vários. então, Deixa mas quieto. aí, mas aí o processo aqui é você pensar no que você é muito rígida na sua vida que faz com que isso se reflita nas suas costas. Não precisa responder, isso é para você, tá bom? Ah, eu não sei, vou chutar, tá bom? Você não gosta de andar 28 quilômetros por hora, não é verdade? Às vezes a gente é muito rígido com as nossas Sim, é questão convicções. de. Mas às vezes quando você está passeando é uma situação, quando você está trabalhando é outra coisa, né? Eu sei Tempo, disso. né? Então Então, aí é isso. Mas tudo bem, isso é um pequeno detalhe. Tem outras qualidades que superam esse pequeno defeito. mas você está focando nele. Aqui o importante é a gente focar na gente. Né? Porque, assim, Mas ele pequenas andou coisas tiram a minha paciência, essa é a questão, a paciência. isso. Mas Que é foi isso um que nós treino que eu estamos. quis me colocar. Quis me colocar no treino, eu não passei na prova. Não, mas assim, não é questão de passar na prova ou não, sabe? A gente aqui não está aqui para julgar nem os outros, nem a nós mesmos, né? É para que a gente tenha alguma luz naquilo que acontece no nosso dia a dia, para nos mostrar novos caminhos, né? Novos caminhos para a gente viver a nossa vida, né? Então, se eu puder pegar como exemplo essa questão, né? A primeira coisa quando a gente faz uma análise, né, uma autoanálise, a gente esquece o outro. Não importa o que o outro fez, não importa como o outro é. Eu quero buscar o porquê que eu estou assim, né? Então, sei lá, eu vou fazer uma regra, e desculpa, Solange, se eu estou utilizando o seu exemplo, né? Mas, assim, eu vou usar uma regra que eu usaria para mim. Cada um tem a sua própria regra, tá? A primeira coisa que eu pensaria bom, aconteceu, mudou o resultado da minha vida com relação a tudo que aconteceu? E a resposta pode ser sim e pode ser não. Se a resposta for sim, a única coisa que eu preciso perguntar é o que eu vou fazer da próxima vez. Ponto. Se a resposta é não, eu falo assim, então por que eu sou tão rígido com relação a isso? Você entende a diferença? A análise que a gente faz, né? E essa análise, eu não estou considerando o outro, eu estou considerando quem eu sou, como eu reajo, o que eu sinto, como que as coisas afetam a minha vida, né? E aí eu já saí do exemplo da Solange, estou falando de tudo, né? A Rita de Cássia atendendo os amiguinhos dela que vão lá na repartição dela, né? Eu, quando vou apresentar minhas investigações, quando as coisas ficam meio complicadas, e cada um tem o seu ponto de vista. A Ana Cláudia, né, com agora o desafio, né, de tomar conta dos pais, né? Sabe, a gente analisa esse tipo de coisa e faz uma conclusão. É a melhor conclusão? Eu não sei, mas é a conclusão que eu posso chegar nesse momento. Então eu vou adotar essa conclusão como a minha verdade deste momento, tentar trabalhar isso de alguma forma. Lá na frente eu vou descobrir que não era totalmente a verdade, então eu mudo de novo. Sabe, aquela pessoa que fala assim, não, eu sou assim e não mudo, mas é assim pro resto da vida. Não, nós estamos aqui para mudar de opinião, sabe? Para descobrir
quais verdades nossas não são tão verdades assim, não é isso? E isso vai nos ajudar a ser diferentes, a, a, a largar, né, aquela âncora que nos deixa presos à vida velha, para a gente pegar o motor de popa e andar na vida nova, não é isso? Então, que a gente possa pensar nisso. Solange, novamente, você trouxe um exemplo e é só sobre isso e não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado, porque você estava passando por uma situação onde tinha uma série de coisas envolvidas que a gente não tem a mínima noção de qual que é a implicação que essas coisas têm na sua vida, né? Então, ninguém pode julgar se o que você sentiu, ou o que você deixou de sentir, o nervoso que você passou, é válido ou não. Na verdade, a única certeza que a gente tem é válido. É válido pela Solange que viveu aquela situação. Entendeu? Então, ninguém pode julgar nem condenar absolutamente nada, porque todos nós vivemos as nossas próprias situações que quando os outros olham de fora, falam assim, puxa, por que eu fiz diferente, né? Todos nós somos assim, né? É que as situações que a gente vive, as experiências que a gente vive, elas têm relação com aquilo que a gente precisa passar naquele momento, não que os outros. Né? Muito bem. Vamos lá. José Carlos de Luca afirma que revidar uma ofensa nos coloca exatamente no mesmo nível vibratório do ofensor. Sob a ótica da psicologia espírita, a reação violenta ou o desejo de dar o troco demonstra que ainda estamos vinculados à ignorância do outro, permitindo que as atitudes alheias governem as nossas reações e pensamentos. De que maneira você tem conseguido silenciar ou pausar os seus impulsos automáticos diante de uma contrariedade para evitar cair na armadilha de revidar e sintonizar com o mal? De que maneira vocês têm conseguido silenciar? Eu acho que eu tenho dois exemplos. Um foi ontem, que a minha filha ela foi trabalhar, ela não estava bem, né? Isso. Aí eu achei assim, ela deve estar com febre. Eu falei, Giovana, você tem que medir, né, a temperatura. Quando ela chegou em casa, ela foi dormir, enfim. Quando ela olhou, ela já estava com 38,5. Aí eu falei, Giovana, toma uma medicação. Ela está em casa sozinha e o pai trabalhando. Aí eu liguei pro meu marido e falei assim, ó, tá com 38,5, ela vai tomar medicação. Aí ele falou, então eu tô indo para casa. Isso era umas 5 e pouco. Só que amanhã eu vou para Campinas. Aí eu falei, vai ser complicado, porque lá não tem, a gente não tem, assim, eu vou ser bem sincera com vocês, meus vizinhos não são aqueles vizinhos, assim, colhedores, sabe? A gente não tem com quem contar, né? Aí eu falei, não vai dar certo. Aí ele falou, mas eu não posso faltar amanhã. Eu marquei essa agenda há 2 meses atrás. Tá todo mundo me esperando. Daí eu falei para ele, mas a sua filha tá doente. Começou, né? Aí a minha mãe falava assim, calma. Aí esse calma da minha mãe, assim, eu fiquei quieta, silenciei. Aí eu consegui silenciar. E deixei. Aí ele chegou, começou a vê-la, tal, do remédio, ela não falava, com a garganta ruim e tudo mais. Aí eu não liguei nem nada, porque se eu ligo, gente, eu vou ser bem sincera, eu já ia, né? Porque eu tenho meu jeito de vai fazer, e assim, assim. Eu não liguei. Eu só mandava mensagem, me deem notícia, me deem notícia. Aí ele falou, enfim, que deu remédio, que ela estava assim, sabe? E que ele resolveu não ir ao trabalho, né? Ele comunicou o chefe, e explicou a situação, o chefe falou assim, faz o seguinte, a gente reagenda uma nova data, porque ele quer apresentar lá e tudo mais. E foi por decisão dele, né? Então, assim, dessa vez eu consegui silenciar, ok? E deu tudo certo. Hoje, hoje já não me comportei tão bem assim. Hoje eu fui com meu pai na rua e eu cheguei no hospital dia lá e tinha que ver um assunto da minha mãe, que era um reagendamento médico.
que minha mãe não foi porque eu não estava aqui e também não tinha como ela ir porque não tinha o resultado de exames, enfim. E foi uma troca, porque eu avisei 3 pessoas de lá, por WhatsApp e tudo mais. Quando eu cheguei agora para tentar reagendar, me disseram assim, a senhora não pode reagendar, porque a senhora tem que ter um encaminhamento. Aí eu disse, eu fiz isso, 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 isso. Ah, você vai para o acolhimento. Aí foi para o acolhimento. Meu pai estava quietinho, tá? Bonzinho. Aí eu falei assim, olha, eu fiz isso, isso, isso. A pessoa falou, tá, mas não tem como agendar. Aí eu virei para ela e falei assim, mas ela vai ficar sem consulta? Não, é porque aí você tem que ir lá na UBS. Aí eu falei, tá, mas ela já foi na UBS. Aí eu já comecei a falar, né, aquele meu jeitinho, né? Ela já foi na UBS, ela já fez isso, ela fez isso. Assim, uma pessoa, e a pessoa falava, eu falava também, sabe, assim, jamais assim, não com aquela voz tranquila que tem que ser, né? Já chegou aquela viva metralhadora. Aí eu falei assim, poxa, mas eu vou ficar sem consulta? Não sei o quê. Ela, então, mas eu não tenho o que fazer. Aí ela, mais que esperta, já viu que eu já estava naquele, né? Sabe assim, a pessoa sente, né? Fala assim, nossa, mas tem aqui um encaminhamento de neurologista. Esse consigo agendar para você. Aí eu, vou agendar aqui. Tá agendado já, ela conseguiu reverter o negócio. Eu falei, nossa, muito obrigada. Aí quando eu peguei o papel, eu falei, você me desculpa, viu? Eu acho que eu falei demais. Mas eu falei mesmo, gente. Eu falava várias coisas, eu não deixava ela nem respirar. Eu falei, é que eu queria muito reagendar essa consulta. Mas eu vou tentar resolver, né? Então, assim, ontem eu me comportei bem. Hoje, que teoricamente eu precisava ter um pouquinho de mais calma, como eu já tinha feito várias coisas para não dar errado e acabou dando, aí eu já não é sempre que eu consigo, mas eu estou conseguindo, principalmente com a minha família ontem, que eu fiquei mais assim, da situação da minha filha, doente e tal, e a minha mãe preocupada, mas falou, calma, calma, só falou essa palavra. E aí eu consegui conter, deu tudo certo. Mas não é sempre também que eu consigo, mas eu acho que já é aquele negocinho, né? Tô melhorando minha impulsividade. Caminho. Porque eu sei que Tá no caminho. Tá no caminho. Como Mas diz o meu acho médico, que. deu ruim, mas deu bom. Mas sabe, é isso que a gente precisa compreender, né? O fato de a gente estar conseguindo. Vou mudar um pouco o que eu ia falar. Assim, nós somos muito maus com a gente mesmo. A gente não olha os passos que a gente consegue dar certo, a gente só olha os passos errados. E a evolução que a gente tem fica onde? Para nós? Não existe, porque a gente só vê o que faz errado. Então, a gente precisa olhar para aquilo que dá certo. Você, puxa vida, olha, eu consegui fazer aquilo que eu tinha me comprometido comigo mesmo a fazer. Tá certo que depois eu pisei na bola de novo, mas eu estou conseguindo, aos poucos eu estou conseguindo. Antigamente eu não ia fazer isso. Né? É essa coisa que precisa acontecer dentro de nós para nos dar força para continuar no caminho. Porque senão a gente só... Ai, caramba, ontem eu já tinha acertado, hoje já errei de novo. Não é isso. Puxa, ontem eu acertei. E hoje está mostrando que eu preciso continuar me esforçando. É assim, positivo, ser positivo. Sabe, aceitar, novamente, estamos falando de aceitação. Aceitar que a gente está no caminho. E perdoar quando o nosso Waze manda a gente andar pelo meio da favela. Tem que tomar cuidado. Né? É porque, assim, no meu caso, eu mesmo depois já notei que eu tinha cedido, que eu falei demais. Eu não falei alto, mas eu não parava de falar. E isso daí não é legal. E aí a pessoa só esperou, olhou e falou, deixa eu mudar um negócio, né? Ela foi mais inteligente, ela teve inteligência emocional, né, na conversa ali. E aí depois eu pedi desculpas, né? Então acho que foi tudo bem, claro. Mas eu vi. Então, eu acho que alguns meses atrás eu não enxergaria isso, entendeu, gente? Eu sendo bem sincera. Eu ia falar, falei, não sei o quê, entendeu? Hoje eu já consigo ver que, meu Deus do céu. Até falei pro meu pai, meu Deus, como eu falei. E que não ia adiantar, porque o que eu queria mesmo eu não consegui, mas ela me deu uma outra situação que também me favoreceu. Tá ótimo, entendeu? É isso aí. Agora, o quando a gente problema fala de continuou empatia... mesmo quando eu saí de lá, que eu não resolvi, que eu não atendei. Agora, falando um pouco de empatia, a Rita sabe exatamente como que a moça estava se sentindo, né, Rita? Sim, exatamente. Eu tava...
Ali, ali a gente tem que desenvolver muito o Eu, ouvir. eu me O coloquei no ouvir. lugar, viu, dela. É? Na época, há tempos atrás, É provavelmente. mesmo, né? A Emília também. A Emília É também. verdade. É também. Ó, mas eu pedi desculpa, hein, meninos? Vamos lá. O autor cita a frase de Jesus afirmando que quem usa a espada, pela espada morrerá, o que nos remete à lei de causa e efeito. Chico Xavier frequentemente nos lembrava que, embora as pessoas possam fazer o mal, a escolha de permanecer sintonizado com esse mal por meio do pensamento repetitivo é de nossa total responsabilidade. Quando alguém magoa você, de que forma os seus pensamentos passam a rodar em círculos? E o que você faz para quebrar esse ciclo mental desgastante? Eu tenho que falar para eu não Eu tenho que morrer. falar. Não, eu tenho que falar. Se eu tiver alguma coisa me incomodando, eu não consigo ficar com esse sapo na minha garganta. Eu tenho que pôr para fora, porque senão eu vou ficar com aquilo me consumindo, né? Então eu tenho que falar. Eu me aborreci no aniversário do meu filho com um episódio que teve lá. E a minha nora falou assim: sogra, eu percebi na hora que você ficou chateada. O que aconteceu? Eu falei: nada. O que aconteceu? Nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Daqui a pouco eu falei assim: mas alguma coisa aconteceu. Rafael, o que você fez para sua mãe? Eu falei: não aconteceu nada. Aí ele disse: o que foi que eu fiz? Aí eu acabei depois, eu falei: não, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Porque se eu não falasse, esse livro, pois é, mas você não percebeu, mas me machucou. Às vezes as pessoas não percebem, né? Aí ela assim, vai dar um braço na sua mãe. Aí pronto, já passou. Pronto. Se eu não tivesse ficado com aquilo ia ficar me amargurando, ia ficar me consumindo. Eu falei, não, eu vou falar, porque se eu não falar, eu não vou ter paz dentro de mim, porque me machucou, né? E ele nem se deu conta. Às vezes as pessoas fazem as coisas e nem percebem que machuca o outro, né? Porque é por causa daquilo que está escrito aqui, né? A gente quer que as pessoas sejam e ajam da forma como a gente quer, não do jeito que elas são. E às vezes uma coisa que nos fere profundamente o nosso sentimento, para outra pessoa, ela nem percebeu, porque para ela aquilo não é importante. Né? E a gente transforma as coisas de uma forma grande. Eu tenho um jeito de falar, eu tenho um jeito. Eu, quando as coisas ficam meio difíceis, né? Eu falo com a Valéria. E graças a Deus eu continuo falando com ela, né? Porque ela deve me escutar, coitada, de vez em quando ela fica assim, né? Mas eu continuo falando com ela, porque Eu é isso mesmo, também. precisa pôr pra... Ah, é? A gente precisa pôr para fora isso que está dentro da gente, de alguma forma, né? Então, não é revidar, né? Revidar é você fazer o mal na mesma intensidade que a pessoa fez, né? Mas é você não guardar as coisas dentro de você de alguma forma, sabe? E aí a forma é aquela que a gente julgar ser a melhor, né? É claro, se para a gente tirar aquela pressão de dentro da gente, a gente cria uma pressão maior pela forma como a gente fez a coisa, a gente precisa tentar achar uma solução diferente, porque senão, para solucionar um problema, a gente causa um outro maior, né? É isso que a gente precisa balancear na nossa vida, né? Muito bem. O texto destaca que o perdão é uma via de mão dupla. Nas obras de Kardec, aprendemos que as leis de Deus são de amor e justiça, operando de dentro para fora. Para que possamos usufruir da misericórdia divina e do alívio de nossas próprias falhas, faz-se necessário expandir o nosso coração para compreender a imperfeição dos nossos irmãos. Pensando nas suas próprias fragilidades e nos erros que você já cometeu na vida, como essas lembranças podem ajudar a você
ser um pouco mais tolerante com os equívocos daqueles que convivem com você. Bom, isso eu vou falar, não é erro, né? Mas quando os meus filhos eram pequenos, que eles aprontavam, e aprontavam bastante, né? Eu lembrava o que eu fazia quando eu era pequeno. Então, vinha a educação, né? Às vezes até falava mais forte, brigava com eles, né? E a Valéria ficava braba comigo, porque quando eles viravam as costas, quando acabava tudo, eu dava risada, né? Porque eles faziam exatamente o mesmo que eu fazia, né? Então, a questão toda no meu caso, trazer a educação, porque eles eram pequenos e precisavam aprender, mas de uma forma que não fosse uma coisa que causasse dor neles, né? Eles precisavam aprender e não ser punidos por aquilo que eles fizeram. Porque senão eu teria que punir a mim mesmo também, né? E vocês? Pensando nas suas próprias fragilidades, nos erros que você cometeu na vida, como essa lembrança pode ajudar você a ser um pouco mais tolerante com os equívocos daqueles que convivem com você? Já sei, vocês não cometeram equívoco nem erro. É isso. Agora eu vou rir, né? Tá bom. Essa daí fica para vocês pensarem como que esses erros e desvios podem ajudar vocês no dia de hoje. A espiritualidade nos esclarece que as nossas preces e pedidos de auxílio encontram dificuldades de sintonizar com os benfeitores espirituais quando a nossa mente está obscurecida pelo ressentimento. Irmã Dufour pondera que a mágoa cria uma densa camada de fluidos pesados ao redor de nós, funcionando como uma barreira para as energias de cura. Aqueles que fizeram com a gente o curso de médiuns, acho que vão se lembrar dessa aura, né? Quando a gente fala do campo da repercussão mental, que é uma das camadas mais externas da aura, que ela reflete o estado da nossa mente, né? Então, se a nossa mente está positiva, aquela região da nossa aura que está em contato com as energias que nos cercam, né? Então, se a nossa mente está positiva, aquele campo energético está positivo, atraindo energias positivas. Quando a nossa mente está negativa, esse campo da repercussão mental, que é a parte mais externa da nossa aura, também está negativo e só vai atrair energias negativas. Então, quando a gente pede ajuda para alguma situação que a gente está vivenciando, pede força, pede energia, pede sustentação, né? Ela só vai chegar na gente se o nosso pensamento estiver positivo. Porque as energias que vão chegar para nós são aquelas doadas pelos mentores, e se a nossa mente estiver negativa, essas energias positivas dos mentores vai ficar barrada no campo de repercussão mental. Então, a mudança do pensamento, a aceitação, o perdão, que nos leva a pensamentos positivos, elas nos ajudam no sentido de passar pelos desafios que a gente está vivenciando. Então vamos lá. Quais são as dificuldades ou os sentimentos que surgem no seu coração no momento em que você tenta orar por alguém que lhe causou algum tipo de sofrimento? É fácil. Por que não é fácil? Está desligado o microfone, eu só acho.
Porque é difícil. Eu penso nisso às vezes, sabe? Em orar pelo meu ex-marido, né? Por conta daquilo que aconteceu, que ele precisa de muita oração. Mas às vezes eu penso que por mais que eu fale, eu tenho o nome dele nas vibrações, eu penso nele, mas às vezes eu sinto que não é com esse sentimento mais profundo que eu tenho, entendeu? Ainda acho que precisaria ter mais sentimento e não consigo esse sentimento ainda, mas quem sabe um dia eu consiga, né? Sim, mas você está no passo certo, no caminho certo, porque a partir do momento que você pensa em colocar o nome dele nas vibrações, faz oração por mais mágoa que venha à tona por aquilo que ele já fez para você, né? Você está buscando vencer essa mágoa na hora de você fazer a oração. Então, aos poucos, você vai treinando o seu coração a deixar essa mágoa de lado e realmente vibrar só as coisas boas. Então você está no caminho, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas alguém tem dificuldade de fazer oração para aquele que fez mal? A Valéria, que está meia seriona lá, deve estar pensando muito a respeito disso. Está desligado o microfone, Valéria. Pronto, eu já abri aqui. Sempre tenho, mas eu penso assim, igual a Solange. Eu consigo, que nem hoje eu tive uma audiência de um ex-funcionário meu, e aí na hora que eu tava indo pra audiência, eu fui orando, porque eu ia ter que olhar pra cara daquele irmão, e eu fui fazendo vibração e orando pra não sentir raiva dele. É isso aí. Mas eu percebo que você está num esforço bem. Eu percebo que você está num esforço bem grande você olhar, né? Porque né, olhar para a cara daquele irmão. Aí você vê assim, uma divisão, né, entre a Valéria com o anjinho de um lado e com o capetinha do outro. Porque né? é muita injustiça, sabe? A pessoa fala muita injustiça, muita mentira. Mas eu vou fazer o quê? Na realidade, né, nesse momento, um pensamento que ajuda é a lei da causa e efeito, a lei da ação e reação. Né? Sim. Uma Porque hora ele nessa vai hora a responder pessoa por ela ele. só pensa, ela não pensa num todo, ela só pensa no dinheiro. Mas o dinheiro não é tudo. A questão toda é, né, a justiça vai vir, quer seja Sim, pelos homens, quer seja por Deus. sim, Então, sim, façamos a nossa parte bem feita. Né? sim. É isso aí. O autor propõe a realização de uma cirurgia espiritual preventiva por meio do bisturi do perdão, alertando que os ressentimentos não resolvidos podem se cristalizar no corpo orgânico e exigir intervenções médicas no futuro. A medicina da alma começa quando decidimos fazer a nossa reforma íntima, higienizando a mente de detritos emocionais. Que tipo de cuidado ou limpeza você sente que precisa realizar hoje em suas atitudes e palavras para evitar o acúmulo de mágoas no seu coração? Essa é uma pergunta que faz a gente pensar bastante. Mas ela é difícil de responder, porque quando a gente pensa na mágoa que a gente tem no nosso coração, a gente se liga ao momento em que aquela mágoa aconteceu. Então, é difícil a gente limpar as nossas palavras e atitudes se a gente tiver ainda ligado a essas mágoas. Não é verdade? É uma coisa difícil, mas a gente precisa tentar fazer isso. Tentar mudar as palavras, né? Por exemplo, a Valéria está no caminho. Ela falou assim, eu vou ter que olhar para a cara daquele irmão.
o irmão já tá diferente. Ela podia falar daquela peste ou alguma coisa parecida, né? Já é irmão, já está mudando. Mas é isso mesmo, a gente precisa ir mudando aos poucos, né? Conforme a gente vai se conscientizando da necessidade de manter o nosso pensamento elevado e a ligação boa, a gente vai mudando, a gente vai conseguindo colocar isso em prática, né? Estou dando tô dando uma moleza para vocês, hein? Estou esperando as respostas. Uma das maiores revelações trazidas pelo texto é que a nossa grande dificuldade em perdoar nasce no excessivo apego à nossa própria importância, ou seja, do orgulho. Hermance Dufour, mais uma vez, analisa que o orgulho nos faz sentir vítimas absolutas, impedindo-nos de enxergar que o outro também padece de dores, ignorância e conflitos internos profundos. Como a sua vida ou o medo de parecer vulnerável diante dos outros tem dificultado o seu processo de aceitação e de superação das decepções da vida? Como a sua vaidade ou o medo de parecer vulnerável diante dos outros tem dificultado o seu processo de aceitação e de superação das decepções da vida. A gente tem medo de parecer vulnerável perante os outros? Não. Não? Se eu tivesse esse medo, eu não estava me expondo aqui. Mas aqui é fácil, verdade. né? Aqui na psicóloga é fácil. Por exemplo, Não é fácil, eu porque não aqui eu gosto estou me de. expondo para Ah, todos vocês. sim. Não é uma psicóloga só, eu me exponho para todo mundo e para o YouTube também, Muito- né? É difícil. Mas, por Mas é exemplo, por isso que a gente eu não não, põe a imagem de ninguém, é só a voz, né? eu não gosto Fala, de quando eu tô assim, conversando e aí daquela conversa vai para uma discussão ou algo mais séria, e aí eu não com meu marido, e aí eu começo a chorar. Aí aquilo, nossa, eu falo, não acredito que eu chorei. Ai, que raiva, nossa, agora ele viu a minha fraqueza, não acredito, eu treinei tanto para não chorar, mas eu sempre acabo chorando. Sempre acabo chorando. Aí a psicóloga fala, mas você tem que chorar, porque é bom, porque alivia, que é o que vocês estavam falando até agora, né? Tipo, não engolir sapo, essas coisas, então o bom é chorar. Aí eu falo, mas não pra ele, não pra ele, não pra ele. Vou fazer uma pergunta. Se você vê um bebê chorando, o que você faz? Você tenta acolher, não é Sim, verdade? sim. Agora, se você vê um marmanjão chorando, o que você fala? Procura teu caminho, não é isso? É. Quando as pessoas têm um relacionamento, por menos amor que se tenha nesse relacionamento, existe amor. E quando a gente se mostra vulnerável, duas coisas podem acontecer. A primeira, a pessoa se aproveitar dessa vulnerabilidade. Isso é uma coisa que pode acontecer. E aí demonstra que não existe amor nenhum, né? Porque se aproveitar da vulnerabilidade demonstra que não tem amor. Ou a pessoa colocar a mão na consciência e falar assim, puxa vida, acho que eu pisei na bola. Não é verdade? Então a gente precisa... Então chorar sempre é bom. Porque sempre você vai ou conseguir o que você quer, ou descobrir quem é que está do teu lado, entendeu? É verdade. Então tá bom, vamos lá. É fundamental compreender que perdoar não significa concordar com o erro alheio, aceitar a injustiça ou conviver intimamente com quem nos prejudicou. O verdadeiro perdão, segundo o Espiritismo,
é a conquista psicológica, é uma conquista psicológica, onde nos desvinculamos mentalmente da agressão recebida, desejando que o agressor encontre o seu próprio caminho de esclarecimento. Como essa visão de que perdoar é se libertar da algema do opressor e não aplaudir o erro dele, muda a sua percepção sobre a facilidade ou dificuldade de esquecer uma ofensa. Eu acho isso realmente que ele falou é verdade, que quando você perdoa mesmo do fundo do seu coração, você sente um alívio dentro de você, você tira o peso da sua pessoa. E o mais beneficiado é você, não está sendo o outro. Eu acho que é nesse sentido que eu penso. Já aconteceu isso comigo. Libertação, né? É uma libertação, né? É uma libertação. É uma libertação. E fica mais fácil perdoar depois disso? Sim, não estou dizendo que a gente consegue perdoar totalmente, mas fica mais fácil aceitar a situação, a pessoa? Sim. Quando você se Sim, liberta, quando né? perdoa. Nesse sentido Então, que aconteceu, eu perdoei, me libertei e convivo tranquilamente, passei por cima, esqueci e não volta com a mágoa, entendeu? Foi perdoado, perdoado. legal. Excelente. E vocês outros? Saber disso, né? Que perdoar é se libertar da algema do opressor e não aplaudir o erro dele, muda a percepção sobre a facilidade ou dificuldade de esquecer uma ofensa? O que é se libertar da algema do opressor? Difícil, né? No meu ponto de vista, se libertar da algema do opressor é você. A pessoa já te oprimiu de alguma forma, certo? Agora, você se ficar ligado naquele momento, sentindo toda a dor, todo o sentimento negativo que você teve com aquela opressão, é você estar ligado à algema do opressor. Ele te oprimiu uma vez e o seu pensamento continua fazendo você sentir aquela opressão eternamente, vamos dizer assim, né? Agora, o que é se libertar da algema? É você simplesmente se desligar daquele sentimento que você teve naquele momento. Ô, Sérgio, eu estava aqui pensando sobre aquele livro com relação às teias, Uhum. não é? É É isso exatamente aí. isso, né? Na realidade, quando você fica ligado à algema, é aquela teia energética que te liga à mente da pessoa que te oprimiu. E se te oprimiu uma vez, ainda tem aquele sentimento dentro dele, né? Então fica lá. Então você fica alimentando o seu pensamento e o seu sentimento com aquela coisa ruim o tempo inteiro, né? A partir do momento que você fala assim, tá bom, aquela pessoa é daquele jeito, eu aceito que é daquele jeito, e o que ele fez para mim já foi, não vai voltar mais, deixa para lá, né? Colocar a pedra em cima, né? Você não perdoou, colocou a pedra, mas você se desconecta do problema. Isso é se libertar da algema que te prende ao opressor, né? E da próxima vez que ele vier fazer, se você fez um exercício bom de perder, de se libertar daquela algema, quando a pessoa vier, você não vai dar o mesmo valor que você deu na primeira vez para a opressão. Entendeu? Muito bem, então vamos lá. O ambiente do lar é apontado pelo autor como o cenário principal onde o perdão diário deve ser exercitado, principalmente nas pequenas contrariedades cotidianas.
As grandes rupturas familiares começam no acúmulo de pequenos azedumes, palavras ríspidas e cobranças excessivas no dia a dia. Quais são as pequenas contrariedades dentro de sua casa que mais testam a sua paciência e como você pode agir com mais doçura diante delas a partir de agora? Uma coisa que eu e a Valéria, a gente sempre combinou, né? Que a gente não ia ficar pegando um no pé do outro por brincadeira. E não existe brincadeira que não machuque. Brincadeira desse tipo. E mesmo por brincadeira, ficar pegando um no pé do outro, esse tipo de coisa, sabe? Falando, ressaltando coisas erradas que a pessoa fez, simplesmente aumenta, ou são gotas que a gente coloca no copo desnecessariamente, né? Então a gente tinha combinado que a gente nunca ia. Então a gente sempre estava, quando estava junto, a gente estava tentando, buscando um elevar o outro, né? Não ficar olhando somente para as coisas. Tinha momentos que a gente discordava e conversava sobre isso? Tinha, e era importante a gente fazer isso. Mas assim, do nada, eu falei assim, seu cabelo está horrível, alguma coisa assim? Nunca. A gente não fazia isso, né? Então, essa é uma forma que a gente tem de evitar pequenas contrariedades dentro de casa, né? E vocês? Quais são as pequenas contrariedades que vocês têm dentro de casa que mais testam a paciência? E nesse requisito eu tenho 0. Não consigo passar dessa fase. Para mim A é segunda bem. parte da pergunta é: como Nossa, você pode agir com mais doçura diante delas a partir de agora? não tem a partir de agora, gente. Eu não consigo, não tô conseguindo. De verdade, para vocês eu falo. Não consigo. Não consigo. Já tentei com doçura, já tentei sem doçura. Já fiz bilhete, já fiz mímica, já foi de tudo. Não vai. O negócio aqui em casa não vai. Fortaleça seu coração. E aí, quando eu vejo que eu amoleci o coração, eu falo, não vou. Aí é quando a gente fala da vulnerabilidade, que aí você tocou no negócio do amor. Aí você fica tão vulnerável que aí você vê, tipo, será que é amor o que as pessoas fazem? Pô, se a pessoa tá vendo que, tipo, a casa tá limpa, tá tudo limpo, aí a pessoa vai lá e suja, não limpa, não faz por onde. Tipo, e o amor disso que a outra fez? Não é só ficar pegando no pé, não, a Valéria pega no pé, a Valéria é chata. Não, eu fiz pro bem-estar de todo mundo daqui da casa. E aí, tipo, é como se, sempre tem a Valéria para fazer, então por que a gente vai fazer? Então isso daí é muito cansativo, esse dia a dia, todo dia, fazer a mesma coisa. São desafios do nosso dia a dia, da nossa vida em família, que cada um tem o seu, né? É. Cada um tem o seu. Mas fortaleça seu coração. Uhum. Fortaleça seu coração. Aqui com a gente, tá bom? Uhum. Muitas vezes o peso que carregamos não é decorrente do erro dos outros, mas sim da nossa dificuldade crônica de nos auto-perdoarmos. A culpa por decisões erradas do passado, por palavras ditas sem pensar ou por caminhos equivocados que escolhemos, funciona como um automartírio que destrói a nossa defesa imunológica e a nossa paz de espírito. Quando você avalia que a sua trajetória de vida
Desculpa, quando você avalia a sua trajetória de vida, quais são as culpas que você ainda alimenta e que precisa começar a perdoar em si mesmo para poder seguir em frente com mais leveza? Aí a gente está vendo só nós, né? O que você precisa perdoar em você? Qual a culpa que você precisa se livrar para poder seguir em frente com mais leveza? Essa é o tipo da pergunta que a gente precisa pensar e responder para a gente mesmo. Né? Não precisa falar aqui não, tá bom? Mas pensem, porque a gente se culpa de muita coisa. Muita coisa que deu errada na nossa vida, a gente se culpa. E às vezes, deu errado o que era melhor para nós. Vocês concordam? Que às vezes dá errado porque Imaturidade, né? seria... A gente pode, se a gente olhar para a nossa história de vida, a gente pode ver uma série de situações que a gente passou, que a gente queria que acontecesse determinada coisa e deu errado. E hoje em dia, se a gente pensar, a gente vai falar assim, puxa vida, se tivesse dado certo naquele momento, hoje não teria isso, 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 isso. Eu prefiro ter isso agora do que aquilo que eu queria no passado, né? Mas eu fico pensando, às vezes, nessa culpa aí lá atrás, né? Que eu fico, às vezes, vou lá na minha caixinha, viu, ô Rita? Vou lá na minha caixinha, lá, e vou lá mexer na minha caixinha, mas aí eu fico pensando o quanto realmente me magoei, sofri, me machuquei, mas o quanto isso me fez forte, quanto isso me fez crescer. Será que se eu não tivesse lá atrás passado por tudo isso, eu seria a mulher que eu sou hoje? Porque eu me considero uma mulher forte. Eu não vejo, assim, lógico, que às vezes tem situações que a gente tem um pouco a sensibilidade aflora um pouquinho, mas na maior parte das vezes eu me considero essa mulher forte sim. Será que eu seria se eu não tivesse passado por tudo isso? Não sei. Se é da minha personalidade ou se foi realmente os tombos que eu levei que fez a casca ficar grossa, entendeu? E me deixou assim cascuda. Não sei. Com certeza você não seria quem você é hoje. Com certeza. Porque todos os desafios pelos quais nós passamos, todas as dificuldades que a gente passa, elas existem para nos ensinar alguma coisa. Então, os desafios que nós passamos no passado nos fez ser quem nós somos hoje. Então, não pode pôr nem tirar absolutamente nenhum, porque senão a gente seria uma pessoa diferente. Talvez você não estaria aqui, Solange. Talvez você tivesse numa depressão, sei lá, alguma coisa assim, com os desafios, né? É o que a gente vê acontecer muito com a juventude de hoje, né? Os pais hoje em dia estão tirando todos os desafios da pessoa, das crianças, né? Todas as contrariedades. Quando for viver a vida, onde as contrariedades acontecem, os problemas acontecem, essas crianças elas não sabem como lidar com esse tipo de situação. E a gente vê isso acontecer hoje. Então você vê o número de suicídios entre crianças e adolescentes está gigantesco. Por quê? Porque elas não conseguem conviver com a derrota. Né? Antigamente, se você tirava uma nota baixa, você apanhava em casa quando chegava. Né? Hoje em dia os pais vão bater no professor. É um pouco diferente. Então, sei lá. Mas eu concordo com você, Solange. A gente, se não fosse a chicotada que a gente recebeu no passado, a pele não tinha ficado grossa, né? O que a gente não pode é ficar nós dando chicotada na gente. É isso que a gente não pode fazer. Deixa eu ver que oração. Tá.
O autor inverte a famosa frase popular ao dizer que o perdão também foi feito para a gente distribuir. No atendimento espiritual na casa espírita, percebemos que o ato de estender a mão, de compreender o estágio evolutivo do próximo, de espalhar tolerância, funciona como um poderoso eflúvio magnético que cura tanto quem dá quanto quem recebe. De que forma você pode transformar a sua postura diária em um canal de distribuição de paciência e de amor para com as pessoas que cruzam seu caminho na vida? Quando eu estava envolvido, né, na casa espírita, né, presidente, diretor, dirigente de escola, diretor de estudo, isso tudo aí, né? Eu falava sempre, as pessoas nem sempre entendiam o que eu falava, mas eu falava que o centro espírita era um laboratório, onde a gente ia treinar as nossas virtudes sem ter que se defender, porque lá todos estavam no mesmo caminho, né? Então, ambiente favorável, amor, né, fraternidade, tudo aquilo, e aí chegava o assistido e você estava imbuído, então era tão fácil você ver o problema dos assistidos e acolher ele, né? Então era um laboratório onde que a gente treina esse tipo de coisa. Agora, no dia a dia, isso é um pouco mais difícil de fazer. Por quê? Porque você vai estar frente a frente com o seu algoz. É com ele que você tem que pôr em prática aquilo que se aprendeu na casa espírita ou aprende aqui, né? Quando a gente atende uma pessoa, quando faz assistência espiritual, né, com cromoterapia para as pessoas, a gente vê a cura da pessoa, a gente não fica olhando o que a pessoa tem de errado. Né? Então a gente está nesse treino de fazer, de doar a aceitação e o perdão, né, perdão pelo que as pessoas fazem, sem que a gente não está sendo afetado isso. A dificuldade é colocar isso em prática lá fora, né? Quando a gente desliga aqui, fala boa noite e desliga o acolhimento, a dificuldade é fazer isso lá fora, né? E a gente precisa tentar. Então, de que forma você pode transformar a sua postura diária em um canal de distribuição de paciência e de amor com as pessoas que cruzam seu caminho na vida? A nossa postura diária está um exemplo de amor e paciência? A gente não fala palavras ásperas, a gente não fica contrariado. A gente Bom, se tem para pensar. esforça para, né? Mas a gente sempre dá aquelas escapadas de falar áspero, Escapada é principalmente com os comum. mais chegados. Escapada é comum, é normal. O importante é estar na busca, né? A paciência vai até a segunda vez, né? A primeira vez você tem até paciência, a segunda vez já era. É a página 2. Isso aí. Diante de graves problemas emocionais ou espirituais, como a depressão, a ansiedade e as obsessões, a codificação kardeciana nos demonstra que a renovação dos nossos pensamentos é o escudo mais eficiente que possuímos. Quando acolhemos manter mágoas, abrimos brechas infelizes em nossas mentes para a sintonia com correntes vibratórias doentias. Quais tipos de pensamentos ou conversas você percebe que precisa evitar no seu dia a dia para blindar a sua mente contra o desânimo e a influência
e influências espirituais negativas. Que tipo de conversa? O meu é Maledicência. reclamação. Maledicência e reclamação. Verdade? É. Fala, Eu acho Solange. que antigamente era muito comum eu estar numa rodinha e o assunto era o outro e qualquer coisa girava em torno do outro. Hoje em dia eu me policio bastante em relação a isso, muito, 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 muito. E mudei muito em relação a isso, bastante mesmo. E até me surpreendo muitas vezes, porque quando eu silencio, Hum. quando não, quando eu estou na rodinha, eu evito de fazer comentário, não falo nada, prefiro ficar quieta. Antes era uma coisa recorrente. Tava um assunto que era o outro e todo mundo cascava. E agora eu me policio em relação a isso, bastante. E como é que você se sente fazendo isso? Muito feliz por isso, muito feliz, Se deixa mais leve? com certeza. Esse é o processo, Agora, né, de transformação, de modificação. isso só tem um problema, né? A gente tem cada vez menos rodinha para ficar, né? Porque nas É, rodinhas Não, a gente... é. você começa a se sentir fora do ambiente. Você está numa Uhum. mesa, às vezes, conversando, aí daqui a pouco começa um assunto e você está ali, você olha para o lado, e você começa a se sentir mal na situação, porque você tá fora. Se você ficar prestando atenção, o outro Não está se falando, encaixa mais, né? A é gente não se isso, encaixa mais. é isso. E é muito engraçado, assim, que você não pode ficar chamando a atenção do outro, né? Eu não tenho como, cada um está no seu momento, né? Isso também já coloquei na minha cabeça. Não adianta eu querer ficar falando, porque não adianta. Então aí você está lá, a pessoa está falando, e você ouve, tá bom. O pior é que, não sei se é com vocês acontece isso também, mas eu sinto a vibração ruim da conversa, sabe? Eu, eu Hum, sinto eu sinto uma energia baixa, entendeu? E aí, sei lá, eu Eu, tenho além de eu sentir que... energia baixa, eu fico assim, gente, por que essa pessoa não cala a boca? Baixa energia, né? E no meu caso já falaram assim: nossa, você está Nossa. falando demais hoje, hein? Nossa, como você falou hoje? É, é. A pessoa ainda fala para mim. Daí eu falo: hoje eu estou cansado. Então. Ai, eu falo, ai, Entendeu? meu Agora eu vou Deus. ter que escutar isso ainda, né? Que eu tô falando, não estou falando nada. Respira. Mas aí tem que colocar em prática aquela passagem da semana passada, né? Você fala assim, nossa, mas que dentes lindos que ele tem, né? Tá falando mal do cara, mas que dentes lindos que ele tem, né? Por aí. Não, você já pensa assim, aquela pessoa que eu não vou mais tomar cafezinho. Essa daí a gente já risca. Então, mas sabe que eu pensei nisso também, né? Não vou ficar, sabe, mas você vai acabar ficando sozinho, Isso porque o mesmo. mundo é assim hoje, né? Então, na realidade, o que a gente precisa aprender é se blindar dessas conversas, né? Ou seja, a conversa acontece, mas ela não atinge a gente, né? E no primeiro momento que tiver, você muda o rumo da conversa. Apareceu o negócio, sabe? Começa a falar de outro, então, né? Brincadeirinha, né? Isso não. Ao encerrarmos as reflexões deste capítulo de José Carlos de Luca, recordamos que Jesus dividiu a história da humanidade por meio do amor e do perdão, exemplificados na cruz. Da mesma forma, cada um de nós tem a oportunidade de dividir a história própria da vida em dois períodos bem nítidos: o tempo do sofrimento estéril e o tempo da libertação espiritual. O que falta para você dar o passo definitivo e escrever o capítulo da sua história
focado na saúde, no seu auto-perdão e na sua felicidade real. Percebam que ele não falou de ninguém aqui, né? Como recomendações, né? Na sua saúde, no seu auto-perdão e na sua felicidade real. Porque todo perdão começa pelo perdão de si mesmo. Não adianta você tentar perdoar o outro se você não tem capacidade de perdoar a si mesmo, né? Então, como é? O que falta para você dar o passo definitivo? O meu falta coragem. Coragem? Coragem para quê, galera? Porque eu tenho tudo planejado na minha cabeça como eu queria que acontecesse. Só que nisso me dá medo mas eu sei que a gente tem que fazer tanto escolhas certas quanto erradas, independente, porque a gente é escolha e vai ter as consequências. Mas o medo não o medo de não errar, mas o medo de, Não dá certo? de não dar certo, das consequências, de sentir falta, de, de não conseguir me colocar no mercado de trabalho de novo, com a idade que eu tenho. Ai, passa várias nuvenzinhas ruins na minha cabeça, e aí eu falo, tá, vou esperar mais um pouco, entendeu? É isso, falta coragem. Não precisa ficar aqui roendo a unha e pensando. O que eu posso falar sobre esse tipo de coisa é que o que aprimora as nossas escolhas são as nossas escolhas. Sim, Significa que se a gente não escolher, a gente nunca vai aprender a escolher, né? Você vê, o Brasil ficou tanto tempo sem treinar como escolher que ele desaprendeu, né? Ou você acha que algum dia soube. Muito bem. Era isso. Bom, gente. Alguém gostaria de fazer algum comentário desse texto? Perdão é uma coisa que a gente precisa perseguir. Mas, por enquanto, para nós é aquela cenoura presa na ponta de uma vara que fica na nossa frente. A gente vai atrás, mas eles parece que está cada vez mais longe da gente, né? Ô, Sérgio, Solange, eu queria pedir desculpa pra Solange, porque na verdade o que pode ser fácil pra mim não é fácil pra ela, e eu fui invasiva no, na vida dela, gente. Eu não sei nem do que você está falando. A gente conversou tanta coisa que eu nem me dei conta do que você falou, né? E você se expor sua vida aqui, entendeu? Desculpa. Normalmente quem mais fala sou eu mesma, né? Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem mais fala sou eu mesma, e isso, por incrível que pareça, me ajuda muito. Ai, que Eu bom. me coloco, eu Que coloco bom. para fora as minhas. E olha, isso me ajuda muito. Às vezes eu falo assim, nossa, mas só eu me exponho, só eu falo, Não, ninguém mas é fala nada. bom. Não é bom. É Mas bom. eu me sinto beneficiada com isso mesmo. Eu falo e acabou eu mesma sendo beneficiada, então tá tudo ok. Então tá bom. Vocês sabem, quando a gente estava, eu e a Valéria estávamos bolando o acolhimento de amor junto com o Ruiz, né? Veio a ideia de fazer dessa forma como a gente está fazendo agora, porque é o seguinte: uma palestra, o palestrante faz todo o trabalho mental, ele vivencia aquilo que ele está fazendo. Então, uma palestra que um palestrante dá é muito mais importante para o palestrante do que para as pessoas que estão ouvindo. Por quê? Porque as pessoas que estão ouvindo, elas não pensam a respeito. Elas simplesmente escutam. A partir do momento que você se expõe, que nem a Solange falou que se expõe, para ela se expor, ela teve que raciocinar sobre aquilo que a gente está conversando. E é isso que faz ela entender melhor o que ela é, como ela é, porque ela é. A resposta vai vir clara na mente? Claro que não. Mas esse exercício de a gente se expor e trazer de dentro do nosso coração
desculpa, o que nós somos, né, alguma coisa com relação ao assunto que está sendo discutido, esse raciocínio que a gente faz fixa muito mais na nossa mente do que simplesmente escutar o que os outros estão falando, né? Então, é importante a gente se expor. Mas é claro, cada um vai se expor no momento que sentir a vontade de fazer isso. Fala, Emília. Então, Ainda. Solange, você acaba Oi, me ajudando também a pensar, sabia? Muita coisa que É você isso aí. fala aqui acontece também. mas sabe o que acontece? É que esse nosso acolhimento, eu acho que muitas vezes realmente funciona como uma terapia, que é uma Uhum. troca entre a É. gente, Sim. né? E se a gente perder essa oportunidade, né? Às vezes, mas são essas coisinhas, essas poucas coisas do dia a dia que Uhum. realmente que acabam interferindo mesmo na nossa pessoa e que a gente tem esse grupo de amigos, de acolhimento que a gente faz essa troca semanal e se eu perder a oportunidade de falar para vocês, eu vou falar para quem? Entendeu? Então aqui eu tenho essa liberdade de falar que são todos amigos e estão todos no mesmo barco que eu, Sim. né? Então eu aproveito o momento para isso. Eu acho que e assim, além do que, o nosso amiguinho aqui, ele está ali imbuído para conduzir o trabalho, mas ele é um instrumento. Então se vier alguma coisa para ele falar para mim, ele vai falar porque é ele, mas também não é ele. É. E se deixar de falar, o acolhimento de amor perde o sentido, né? Uhum. É, Vai virar uma aula. E a gente não quer Uhum. que seja uma aula. Então tá bom. Vamos lá. Para a gente encerrar, eu só queria falar o seguinte. Na próxima semana, o nosso acolhimento de amor mergulhará em temas que toca a essência de todos nós. Desejar a cura. Muitas vezes pedimos auxílio para as nossas dores físicas, mas nos esquecemos de cuidar do terreno onde a doença germina, nossa própria alma. Com base nas obras de Kardec e reflexões profundas sobre a força espiritual, vamos conversar sobre como nossos pensamentos, mágoas e atitudes são o verdadeiro termômetro da nossa saúde. Vamos descobrir que a verdadeira farmácia, capaz de promover a coesão de todas as nossas células, reside dentro de nós mesmos, no poder curativo do perdão e do amor. Esse encontro é um convite à reflexão sobre a autorresponsabilidade e o caminho para a verdadeira paz interior. Então, que a gente possa estar preparado para que a gente busque essa cura, né? A nossa cura do espírito, né? Porque a hora que a gente curar o espírito, o nosso corpo fica tinindo. Vamos encerrar, então? Então, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, aos nossos amigos espirituais, os mentores do Pingo de Luz, os nossos mentores. Nós vamos abrindo o nosso coração ainda mais. E toda a luz que brilha dentro dele se estende em torno do planeta Terra. Nós vamos mentalizando esta luz do nosso coração, se unindo e penetrando a atmosfera da Terra. Nós vemos na Terra zonas escuras, onde essa nossa luz penetra, transformando os corações atormentados. Nós vamos olhando o nosso Brasil. E esta luz também envolve cada brasileiro. A gente percebe no semblante das pessoas a transformação daquela pessoa que busca os benefícios próprios
para aquela que trabalha em conjunto com outras pessoas para obter o benefício da comunidade. Nós vamos olhando o nosso lar e esta luz brilha junto com toda a luz que os nossos amigos espirituais trouxeram para dentro do nosso lar. E essa luz vai envolvendo aqueles que convivem conosco, enchendo o coração desses nossos amores de muita luz. E esta luz agora toca a nós mesmos. E nós vamos aproveitando a leveza que traz essa luz, nos sentindo como se nós fôssemos carregados no colo por estes amigos espirituais, recebendo força, energia, determinação para continuarmos o nosso caminho na direção do nosso Pai. E imensamente gratos pela oportunidade desta noite, nós vamos encerrando o nosso encontro. Que possamos estar juntos na próxima quarta-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.